Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de matemática hoje nós vamos estudar sobre proporção, grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Mas antes, vocês sabem o que é uma grandeza? Bom, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medida, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o comprimento, que é utilizado a fita métrica, a área, a massa, o volume, o campo de futebol, o peso, tudo isso tem a ver com grandeza. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Exemplo: a idade de uma pessoa e a sua altura, ou a massa de uma pessoa e o número que ela calça. Legal. E o que acontece com as grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si? Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver a diferença entre as duas. Primeiro exemplo: suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará 50 docinhos. Observe. E aí tem uma tabela aqui, como vocês podem observar, né? Se ela fizesse 25 docinhos em 10 minutos, e se ela manter o ritmo, e aí ela faz 50 docinhos em 20 minutos. Aí vocês podem observar que quanto mais aumenta a quantidade de docinhos, também aumenta o tempo que ela faz os docinhos. Bom, imagine agora que um produto rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses ele terá 9 toneladas. Veja, ele tinha cerca de 18 toneladas em 12 meses. Em 9 meses ele teve 6 e em 3 meses ele teve 2 toneladas. Então observe que quanto maior for o valor da tonelada, em menos tempo ele consegue obter uma produção melhor. Você observou que, no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo em meses, menor será a quantidade de toneladas de frango produzida? Sim, o que isso quer dizer? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta, e ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais são a quantidade de fotocópias em uma gráfica e o tempo necessário, a distância em quilômetros e os litros de combustível necessários para percorrê-los. Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. Bom, vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra, não é isso?
Da mesma forma, quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção. Por exemplo, se tiver um funcionário, vai levar 20 dias. Se tiver 2 operários, 10 dias. Vai diminuindo dias também não. Se tiver 4 operários, 5 dias e assim sucessivamente. E o que acontece quando isso ocorre? Bom, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos imaginar agora uma aluna que faz uma prova valendo 10 pontos, com 30 questões. Quanto menos perguntas ela errar, maior será a sua nota. A cada 3 erros, ela perde 1 ponto. Então, vejam. Se ela... Aqui, ó, tem a tabelinha, né, mostrando. Diz que a prova, se ela fizer valendo 10 pontos com 30 questões, né? Quanto menos perguntas ela errar, maior será a sua nota. Aqui ela errou 3, então ela tira 9. Se errar 6, tira 8. Se errar 12, tira 6. Então, observe que, dependendo da quantidade de erros, a nota dela vai diminuindo. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Você percebeu que quanto mais erros ela comete, sua nota vai ficando menor? Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos, numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o mesmo percurso seria feito em 50 minutos. E para isso, ó, nós temos aqui a tabelinha. Ele fez o percurso em velocidade de 100 km por hora e gastou 40 minutos. Se ele fizesse em 80, ele gastaria 50 minutos, ou seja, ele gastaria mais tempo. Em um canil, 4 cães consomem uma determinada quantidade de ração em 18 dias. Se o número de cães aumentasse para 6, a mesma quantidade de ração seria consumida em apenas 12 dias. Então, 4 cães consomem a ração em 18 dias. 6 cães consomem a ração em 12 dias. 8 cães consomem a ração em 9 dias. Observe que a quantidade de dias vai diminuindo de acordo com a quantidade de cães. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui. E ao diminuirmos uma, a outra aumenta, que é como vimos o exemplo aí dos cães. Você consegue imaginar outras situações em que as grandezas são inversamente proporcionais? Se sim, vocês vão praticar isso aí no exercício, que é uma ficha de exercício, vocês vão copiar, vão responder, certo? E aí tem a terceira e a quarta questão que se resolvem bem parecido com a regra de 3, a forma da resolução. E o primeiro e o segundo só é de marcar, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição no privado e não deixe de responder a atividade, certo? Até a próxima aula.